Olha aí, né, pessoal? Se tinha alguma dúvida, se restava alguma dúvida para alguém a respeito do posicionamento do Lula na questão Israel e Hamas, bem, não há qualquer dúvida mais neste momento, porque Lula tirou aqui uma foto com a bandeira da Palestina num evento sobre cultura, né? Pois é, olha o que se resume no Brasil essa coisa de cultura, de o Estado promovendo a cultura, né? Estado promovendo o terrorismo. Mas o Lula tirou ali uma foto com a bandeira da Palestina e mais do que isso, né? Alguém poderia dizer que foi algo circunstancial e tudo mais. O Lula falou, discursou e reforçou aquilo que ele vinha falando sempre e disse o seguinte, que o tempo vai demonstrar que ele está correto, né? Pois é, olha o nível de hipocrisia desse sujeito aí, o tipo de distorção ideológica que o cara tem e principalmente, né, como isso aqui nos mostra a certeza de que o Lula está arrastando o Brasil para o lado errado de qualquer conflito que surja em escala global, né? Estamos realmente alinhados com o eixo do mal na atualidade, infelizmente por conta desse palhaço aí na presidência da República, né? Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, houve um evento aqui na segunda-feira, dia 4, estou gravando isso aqui na terça, dia 5, né? Não sei, acredito que tenha sido à noite, não sei dizer aqui quanto que foi esse evento, né? Mas trata-se da 4ª Conferência Nacional de Cultura, realizada então no dia 4 aqui, né? Teve a presença, é claro, da Margareth Menezes, né? É isso, ela que está aqui no meio, né? A ministra, isso, ministra da Cultura aqui, Margareth Menezes, né? E foi aqui um evento, parece, né? Que tinha, sei lá, vários nomes esquerdistas aí da cultura, dessa cultura maravilhosa que o Brasil produz, principalmente essa cultura ligada ao esquerdismo, né, que salvo raríssimas exceções, é um lixo completo, né, mas quem movimentou essa questão da bandeira aqui e tudo mais foi um poeta aqui, né, um poeta pernambucano, Antônio Marinho, né, eu suponho que seja esse cara aqui, então, que tá no meio e fazendo o L aqui, inclusive, né, se não for. E se você conhece o cara, deixa aí no comentário corrigindo, por favor. Não tenho certeza, mas suponho ser esse indivíduo aqui, né? Então, ele elogiou nesse poeta aqui, fez uma apresentação, aproveitou que o Lula estava presente, elogiou a postura do presidente, então, por conta das críticas que o Lula tem feito a Israel, críticas assim, entre muitas aspas, né? Ele tem sido um verdadeiro cretino no que se refere aos comentários que ele tece a respeito de Israel. O cara falou simplesmente que Israel está promovendo o holocausto na Palestina, né? E teve a cara de pau depois de falar que não usou a palavra holocausto. Realmente não usou a palavra holocausto. Falou o que o Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Suponho que isso aí seja sinônimo de holocausto, mas, né? Quem quiser dar o benefício da dúvida para o Lula, que o faça. Eu jamais faria isso com um cretino desse porte aqui, né? Então, de fato, acho engraçado, né, que o pessoal pontua aqui, inclusive, né, isso é um ponto forte aqui, dentro dessa análise que eu vou fazer sobre o posicionamento do Lula, que é a questão do cessar-fogo, né? Aqui, ó, o Lula está defendendo o cessar-fogo de forma contínua, aí, desde o início lá do conflito, né? Quando houve aquele ataque do Hamas contra Israel, matou 1.200 pessoas e tudo mais, né? Quando, na verdade, o Hamas, de forma sistemática, tem rejeitado os pedidos as propostas, né, de cessar fogo. Essa é a verdade. Inclusive, rejeitou uma hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Tava o pessoal meio que imaginando que aconteceria um cessar-fogo, Israel aceitou. Os Estados Unidos estão tentando mediar a questão aí, tem toda uma pressão da ONU para dar ajuda humanitária para os moradores da Palestina e tudo mais. Só que o Hamas não aceitou, pois recusou essa proposta aí de cessar-fogo, né? E parece que eles vão manter ainda por mais um dia as negociações para ver se chega em algum ponto, mas a verdade é o seguinte, né? O que o Hamas pediu aí como condições, né? Como os critérios básicos para aceitar um cessar-fogo é uma coisa completamente absurda, né? Pediram o seguinte, o fim da ofensiva militar israelense. Então estão abrindo o bico já, né? Não querem que Israel continue desmantelando o Hamas, estão pedindo o fim da ofensiva, ou seja, acabou, volta o exército israelense para casa aí, né? A retirada das forças israelenses da faixa de Gaza
e o retorno de palestinos deslocados às casas das quais eles fugiram em outras áreas de Gaza, né? Então, na prática, eles estão falando o seguinte, que Israel precisa manter o Hamas vivo para que o Hamas aceite o cessar-fogo aí, né? Do contrário, vão continuar usando civis palestinos como escudo humano, né? A esquerda brasileira finge não entender que o grande problema que impede o cessar-fogo é isso, né? É fácil acabar com esse conflito imediatamente. O Hamas baixa as armas deles e acabou a história, né? Ah, mas Israel está invadindo ali a faixa de Gaza, né? Olha o que o Hamas fez com Israel, tem feito reiteradas vezes. Continua atacando Israel, inclusive, né? Ataques aéreos ali de foguetes e tudo mais. O Hamas é um grupo terrorista, no final das contas. Essa é a verdade, que não apenas é um espinho ali para Israel, e fez algo terrível contra Israel em outubro do ano passado, mas é uma tragédia para os próprios palestinos que vivem na faixa de Gaza. Essa é a verdade. Tratam ali, é como se fosse, sabe, uma facção criminosa aqui no Brasil que controla uma favela. O Hamas é tipo isso, só que num grau ainda pior. Essa é a verdade, né? Usam civis como escudos humanos, tomam mantimentos que chegam aí, ajuda humanitária que chega para esse pessoal. O Hamas conseguiu cooptar ainda uma agência da ONU para praticar o seu terrorismo. Enfim, não há o que se dizer a esse respeito, né? O que impede um cessar-fogo efetivo nesse conflito lá na faixa de Gaza é o próprio Hamas. O Hamas tem colocado empecilhos e tem colocado critérios que ele sabe que não vão ser atendidos. Essa é a verdade, né? E de fato aqui o pessoal repercute os números de mortes lá, né? Falando que 30 mil pessoas já morreram ali na faixa de Gaza. Segundo o Hamas, então esses números perdem totalmente a credibilidade. Essa é a verdade, porque o Hamas reiteradas vezes tem jogado com a opinião pública, aliás, eles são muito bons em fazer isso, né? Mas enfim, o fato é que a esquerda fecha os olhos para isso aí e continua defendendo ali aquela questão de queremos paz, né? Não obstante o fato do Lula não ter dito uma única palavra na sequência do ataque lá que o Hamas promoveu contra Israel, né? Israel estava no canto deles lá, Hamas no canto também deles ali, e de repente promoveram aquele ataque altamente agressivo, cruel, e que tem um monte de gente ainda mantida como refém até hoje, né? Inclusive o Hamas se recusou a libertar os reféns, coisa que o Lula parece não citar, né? O Lula não fala em momento algum aí pedindo para o Hamas soltar os reféns. Cadê esse discurso da esquerda? Provavelmente eles acham que isso é válido, né? Então, esse camarada aqui, o Antônio Marinho, depois de fazer a sua apresentação nesse evento cultural aí, trouxe a bandeira da Palestina e levou ela pro Lula, né? Tudo bem, Palestina, né? Não necessariamente tem a ver com Hamas, tem um outro lado lá que é a Cisjordânia, que tem o outro grupo governando ali e tudo mais, né? A autoridade palestina, não é? Mas, de fato, a bandeira em si da Palestina não significa nada em si. Mas no atual contexto e com esse monte de gente de esquerda segurando, isso só significa uma coisa, meu amigo: apoio ao Hamas. Eles não têm coragem de botar a bandeira do Hamas ali, de segurar a bandeira do Hamas, estão segurando a bandeira da Palestina. Se eles gostassem da Palestina de verdade, eles advogariam pelo fim desse grupo terrorista que é uma desgraça para a vida dos palestinos. Essa é a verdade, né? Se o Hamas não tivesse ali, a vida dele seria muito melhor. Mas, então, aqui vê-se a hipocrisia da galera, só que o Lula não segurou a bandeira de constrangido ali para não ficar feio, não, porque ele próprio confirmou aí essa história, ele próprio falou na sequência, né? Passou a bandeira aqui, olha só, conforme você pode ver, para vice-presidente dele efetiva, que é a Janja, ela ficou segurando, brincando com a bandeira ali e tudo mais. E o Lula tomou a palavra para reforçar aquilo que ele tem falado sempre em relação a esse tema, né? Ele disse aqui o seguinte, que ele apanhou por ter defendido a Palestina, mas que o tempo vai provar que ele está certo em sua postura, né? Pois é, olha o que ele disse. Como eu sou um cara católico e creio em Deus, como um cara desse tem coragem de falar que é católico, né? Eu, como católico, né? Sim, eu sou católico, eu fico revoltadíssimo com esse tipo de coisa aqui, mas não tenho nem como mensurar a minha revolta, né? Mas o Lula disse, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Com o tempo a gente vai provar que eu estava certo, o povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país, você não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo. Nossa, será que ele falou assim, sem pontuação, sem nada, né? Mandar bala e morte para aquelas pessoas. Até quando a gente vai ter medo? Até quando a gente vai se curvar? A gente, quem, cara pálida? O que o Brasil tem a ver com a Palestina? Fala sério, o Brasil vai entrar nessa guerra do lado da Palestina? Só me faltava essa, né? E aí é o grande ponto, o grande temor de fato aí,
de todos nós em relação a esses posicionamentos do Lula. Se ele falasse isso enquanto sujeito, se ele falasse isso enquanto membro do PT, tudo bem, ele fala o que ele quiser, a boca é dele. O problema é que esse cara é o chefe de Estado do Brasil. Ele tem uma representação diplomática forte, né? Então tudo que ele fala nesse sentido repercute mal, cria desentendimentos diplomáticos, eventuais crises diplomáticas, né? Já pensou o Brasil cortando relações com Israel por conta desse palhaço aí, desse presidente nosso? Mas, de fato, o Lula tem essa característica, o principal, ele tem se alinhado cada vez mais com o eixo do mal, que eu citei anteriormente, né? Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e o Hamas agora também ali no Oriente Médio, né? Porque, de fato, o Irã apoia o Hamas, o Lula apoia o Irã, a coisa já está muito bem azeitada nesse sentido. Qual é a próxima aí? Mandar uma carta de apoio ao Hezbollah? Só me faltava essa, né? Lula, mais uma vez aqui, demonstrando todo o seu antissemitismo, demonstrando a sua vontade, a sua tendência aí crônica de alinhar o Brasil com tudo que há de pior, de mais violento, de mais antiquado, mais retrógrado que existe no mundo, que é, acredite ou não, o terrorismo islâmico, né? Mas o que você achou dessa história? Deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.